Semana passada nós fechamos a mensagem falando sobre o caminho de volta, da adolescência para a maturidade. Gente, toda essa série que eu vou estar falando vai ser sobre maturidade. Maturidade para a vida, maturidade espiritual, maturidade para lidar com situações. Todos nós temos fragilidades em algumas áreas da nossa vida sobre essa questão de maturidade. Mas nós fomos criados para sermos conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que caminhar para a maturidade. O problema é quando nós não queremos, e aí eu entendi até algumas questões de algumas pessoas de perceberem que talvez o seu cônjuge, ou o seu amigo, ou algum irmão não quer mudar. Como só não quer, fica difícil, né? Mas nós somos chamados para fugir da síndrome de Peter Pan que nos assola e que o tempo todo quer nos trazer de volta para a infância. Então, o convite é para que a gente, usando lá Romanos capítulo 12, desenvolva uma vida centrada em Deus, cresça, seja uma bênção na vida dos outros e que possa desaguar na vida dos outros aquilo que Deus tem feito conosco. Estabelecer princípios para a vida. A ideia é de que a gente vá da imaturidade para a maturidade. Falei também daquele texto lá de 1 Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas hoje eu queria falar um assunto importante. Justamente o reflexo dos adolescentes no casamento. Uma pessoa que é adolescente, ela casa e ela terá filhos, e ela terá uma esposa ou um esposo, ela vai entrar num novo relacionamento, vai sair da solteirice. Eu não lembro se eu falei domingo passado, que tem mães que estão preocupadas e pais, isso é um fenômeno no mundo hoje. O filho já está num pós-doutorado, ele já está talvez com 3 doutorados e fazendo um pós-doutorado, mas ele está morando em casa. E ele se acha infantil demais, criancinha demais, e não quer casar, toda semana é uma namorada diferente. Isso é uma coisa que tem acontecido com os adolescentes, porque a comidinha da mamãe, o jeito que mamãe coloca a minha comida, não tem nenhuma mulher que faça a minha comida igual a mamãe, não tem nenhuma mulher que se acorde mais cedo para colocar a comida na minha boquinha, feito mamãe coloca. E quando essa pessoa entra no casamento, o que acontece é que gera divórcio. Os casamentos não... Antigamente, um fenômeno que existia é que os casamentos tinham crise dos... Qual? Crise dos 7 anos. De uns 10 anos para cá, o pessoal começou a identificar a crise dos 3 anos. Hoje a crise é dos 3 meses. É sério, gente. É engraçado, né? Mas é sério. Tem casamentos que não estão durando há 3 meses, porque os filhos vão para um casamento achando que casou com a mãe ou com o pai, principalmente quando é muito paparicado. E a sociedade de hoje não permite esse paparico todo. Aí o que nós estamos formando são adolescentes. Quando o adolescente entra no casamento, aconteceu um fenômeno mundial que... motivo de estudo, e aqui eu quero citar alguns estudos sobre essa turma. Quando ele entra no casamento, chamam os grupos, os adultos com essa mentalidade. O que acontece quando os adolescentes têm filhos? Uma pergunta. Aí é que está o problema, a resposta. Como a idade cronológica dessa turma passa dos 30, é evidente pensar que é a geração dos eternos é evidente pensar que a geração dos eternos imaturos está procriando. O fenômeno tem chamado tanto a atenção que, segundo a revista New York Times, já existe até um nome para estes pais. E o nome são os groups, que significa, vem do nome em inglês adultos, e se refere a um episódio
no seriado Jornada nas Estrelas, em que aparece um planeta governado por crianças. Quem é fã sabe do que eu estou falando, não é isso? Alguém já assistiu esse episódio? Olha aí. Um planeta governado por crianças, uma vez que os adultos desapareceram vítimas de um vírus. Então, as pessoas pegaram essa ideia e surgiu a situação. Existem vários tipos de grupos. Aqueles que escutam as mesmas músicas dos filhos, se vestem da mesma forma, disputam com eles o chocolate, o controle remoto. Acontece na sua casa isso? Lá em casa acontece. Mas não é comigo não, viu? Olha, nada. Cadê Larissa para me acusar aí? Chocolate eu não disputo não, que eu não sou tão fã não. Mas disputam com os filhos o chocolate, o controle da televisão, o videogame. O pai brigando com o filho pela hora do videogame. Agora é minha vez. Você perdeu, agora sou eu. Você perdeu o jogo, já pensou? Eu já joguei videogame com um grupo, um irmão, mas esse irmão tinha 47 anos na época, hoje ele está com mais de 40, num retiro, que eu ganhei para ele no futebol de 1-0. Ele disse que o juiz do jogo estava roubando. Do videogame. Eu não sei como o juiz do videogame vai roubar, mas ele disse que eu ganhei porque o juiz roubou. Eu não entendi, não, até hoje, para você ver o nível. Mas veja bem, briga pelo tempo na internet, agora é a hora que eu vou entrar no Face. A mãe briga com a filha por causa da mini saia de vestido, o comportamento de não tomar nenhuma decisão para não ter que abrir mão de nada. Segundo Francisco Assunção, psiquiatra do Instituto de Psicologia da USP, a mãe e o pai servem para dar referências, concentrar poder decisório, para definir um sistema hierárquico. É por esta falha que vem sendo comum jovens chamarem seus pais pelo nome e se referirem aos pais como meu brother, meu irmão. Não é que não seja. Como eu falei domingo passado, pai é amigo, mas ele não deixa de ser pai. Pai é irmão, mas ele não deixa de ser pai. Para você ver como isso tem influenciado, tem uma série na TV que muito legal, a gente vê A Grande Família, muito legal, mas eu acho um cúmulo. Não me ache careta, mas eu sou careta. O filho chamar o pai de popozão. Popozão? Eu acho uma falta de respeito, sabe? Uma falta de limites, de respeito à autoridade. O pai é a autoridade na minha vida, na vida do filho. Então, eu acho que a gente tem que... Claro que o filho às vezes solta uma, a gente sabe, é normal. Só que a gente tem que saber fazer a diferença. E essa sociedade não está sabendo fazer essa diferença. Mais ainda, baseado em pesquisas, eu quero trazer para vocês algumas referências. A característica dos grupos, pais imaturos. Veja bem, incapacidade de sacrificar seus programas pessoais simplesmente para se dedicar aos filhos e às necessidades dos filhos. Os grupos, eles têm pouco tempo e eles não têm tempo para os filhos. Para que casou, miserável? Para que casou? Para que teve filho? O pai, ele tem que ser maduro ao ponto de ele abrir mão do tempo dele em função do filho. Mas o que acontece muitas vezes é que tem pais que ele passa mais tempo no trabalho, mais tempo assistindo futebol, mais tempo jogando videogame, mais tempo conversando besteira com a vizinha, conversando em shopping, passeando, do que o filho que às vezes está precisando de tempo dele. E a gente tem que fazer uma reflexão. Isso dói, machuca, mas a gente tem que refletir. Isso aqui é uma fração de algo grande que existe. Veja mais. Capacidade de sacrificar programas, a tendência de super proteger os filhos como compensação pela incapacidade de se doar pessoalmente a eles. Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu super protejo e eu compro meus filhos.
como se presente, como se superproteção fosse mais importante do que presença. Então, pais, sua presença na vida do seu filho é muito mais importante do que qualquer presente que você dê para ele. Amém? Olha aí. Necessidade de dar aos filhos tudo o que eles pedem. Eles pensam pela pressa em serem amados e reconhecidos por eles. Então o pai quer dar um presente para o filho porque ele quer o retorno que ele quer, o elogio do filho. Ele tem um problema emocional e ele põe no filho a necessidade de corresponder àquela fragilidade emocional que ele tem. Então ele dá presente para o filho pensando no retorno e não por dar, e não por abençoar. Ele às vezes quer conquistar o filho para ficar um voto a mais para o lado dele contra a mãe, ou a mãe contra o filho. Então, essa é outra característica. Outra característica, talvez eu creio que essa aqui é a pior. A dificuldade de impor limites aos filhos diante da própria ausência de limites, quando o assunto é o prazer pessoal. Então, eu não quero sair, tá tudo bem, eu não quero estressar minha cabeça, então eu não ponho limite para os filhos. Eu estou zen, está tudo light, deixa o filho virar a casa, deixa a mulher ter um infarto. Eu quero, está tudo light para mim. Tudo, sabe, aqueles caras muito, Senhor, manda o chicote. Eu queria que Deus descesse o chicote pela janela assim, sei lá, abrisse a telha. Começar comigo, viu, gente? Que às vezes eu sou assim também. Estou falando dos meus problemas também aqui. Outra coisa terrível nas nossas vidas, procrastinação da disciplina dos filhos, sempre ficar adiando, por não se sentirem no direito e na responsabilidade de fazer. Gente, às vezes nós somos tão ausentes da vida dos filhos que nós nos sentimos, nós sentimos que nós não temos o direito de disciplinar os nossos filhos. E fica essa briga na nossa mente. Não, mas eu tenho pouco tempo, o tempo que eu tenho com ele é tão curto. Meu irmão, você tem como disciplinar o seu filho aproveitando o tempo curto que você tem. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O que você não pode é não impor limites para os seus filhos. O que acontece é que as pessoas estão sem limites e a gente fala de político, fala de corrupto, fala de ladrão, mas a gente não fala na nossa própria casa, em nós consertarmos, construirmos cidadãos do futuro a partir do nosso lar. Então não se sinta constrangido em disciplinar seus filhos. Outra situação, a sutil tendência de competir com eles em respeito da jovialidade, beleza e carisma. Os pais, grupos dessa categoria de adolescência, eles estão mais preocupados em competir com o filho. É a mãe que caminha na praia com a filha porque ela quer ser paquerada como a filha é. Pelos boizinhos que as filhas são paqueradas, que paqueram as filhas. É o pai que vai sair com o filho e ele quer ser saradão igual o filho, entende? Coroa lindo. Ou então ele pinta o cabelo de preto para achar que não é velho. Nada contra pintar o cabelo de preto, viu, gente? Nada contra. Nada, pode pintar. O problema é o que há por trás disso para essa categoria de pessoas. Nós precisamos refletir. O que é que tem acontecido nas famílias? Há alguns anos atrás, um grande compositor que morreu cedo, ele identificou isso numa família e ele fez uma música. E aí eu queria passar, que é o Renato Russo. Ele morreu jovem, vocês sabem disso, mas ele escreveu uma música, foram perguntar a ele se aconteceu isso ou não, ele disse não, foi a história de um suicídio de uma menina, mas ele disse que criou a história, só que ele disse que era a música que ele mais queria adiar para cantar num show. Sempre eles colocavam, adiantavam, ou às vezes ele não queria cantar, porque essa música refletia a tragédia de muitas famílias, que era um caso real, um problema social, e ele musicou. Todas as crises que acontecem dentro de uma família,
Ele começa a música dizendo que a menina se jogou da janela do 5º andar, mas eu peguei alguns trechos interessantes, como esse aí: eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, já havia divórcio no casamento, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, mas eu moro com meus pais. A cabeça da jovem estava tão cheia de conflitos que ela não sabia nem o que fazia, nem onde estava, nem por que estava ali. Fala também de crise de ambiguidades, sobre: me diz por que o céu é azul, me explica a grande fúria do mundo, vou fugir de casa, quero colo, vou fugir de casa. E ele fala dessas crises que tem na família, justamente por causa de pais imaturos que criam os filhos sem limites, sem princípios, sem zelo, sem ética, sem olhar para o futuro, sem pensar em formar cidadãos. Irmãos, vamos ser sinceros, a turma aqui das mais antigas. Você que é sério, que tem princípios, que educa da melhor forma possível, sabe que é difícil? Imagine a turma da banda Voou, da minha geração, que cria de qualquer jeito. Como diz lá em Recife, cria filho como se cria batata. Não é assim? Perdeu todo o princípio. Ele continua a música, veja que coisa interessante. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E aí ele dá, na minha geração, que é justamente essa geração que eu estou falando hoje, dos pais imaturos, ele diz: olha, você fala tanto dos seus pais, mas o que é que você vai ser quando você crescer? Muitos dos filhos refletem o que o pai foi ou o que a mãe foi. E o desafio aqui, para mim e para você, é a gente pegar o caminho de volta. O caminho contrário, o caminho da maturidade. Porque o meu pai fez errado, não é que eu tenho que fazer. Porque minha mãe fez errado, não é o que eu tenho que fazer. Então, essa música é antiga, gente. Mais de 20 anos. Mas que tem tudo a ver com a geração nossa que a gente vive hoje. É ou não? Tudo a ver. Na Bíblia tem um livro chamado Deuteronômio. E sempre eu gosto de ler esse texto que eu vou pregar hoje quando eu venho apresentar uma criança. Deuteronômio capítulo 6, que é o tema de hoje, pais imaturos. Você pode abrir sua Bíblia lá. O que é que aconteceu? Os 5 primeiros livros da Bíblia são livros que retrata todo o início da criação, um pouco da história de Israel, o início do povo de Israel caminhando, saindo do Egito. Quando chega em Deuteronômio, Moisés já está velho. O nome Deuteronômio significa outra lei, mas não é outra lei no sentido de que outra lei foi escrita. Mas é outra lei no sentido de que a lei está sendo repetida. A lei já foi dita lá no Êxodo, e lá em Deuteronômio, Moisés repete a lei para o povo, preocupado com justamente a nova geração que vai entrar na terra de Canaã, e se essa geração não conhecer a lei, porque os pais... lembram que muitos morreram no Egito, no deserto? O que aconteceu? O povo passou 40 anos no deserto e aquela geração morreu. Moisés, preocupado com isso, a geração que ouviu a lei, morreu. E uma nova geração vai entrar no Egito. Essa geração tem que ouvir novamente a lei. Ele ficou preocupado e começou a repetir a lei para o povo. O capítulo 6, Moisés vai exortar o povo a voltar a obedecer a Deus e que toda essa nova geração, que talvez não tenha ouvido dos seus pais, obedeçam a Deus. E aqui eu quero ler para vocês, com vocês, esse texto, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é,
os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será bem numeroso numa terra onde manam leite e mel, como assim prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí ele começa o Shema, que é uma oração que eles repetiam. Eu gosto de tirar o nome Israel e colocar o meu nome quando eu leio esse texto. E diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas de oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra da escravidão. Veja bem que ele sempre tem uma palavra de alerta. Não esqueçam, tenham cuidado, ouçam. Preste atenção nesses verbos. Verso 13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, conforme o Senhor prometeu, Ele assim o fez. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou, vocês lhes responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Amém? Meus irmãos, pais imaturos, esse texto de Deuteronômio, ele nos convida a fazer uma reflexão séria para a nossa vida. Eu tenho dito para vocês que nós precisamos renovar de verdade a nossa paixão, o nosso amor à palavra de Deus.
entendendo que essa palavra continua transformando vidas. Entendendo que nós vivemos numa geração que as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, as pessoas não compartilham das verdades de Deus a partir de suas casas. E o que eu estou propondo para os pais aqui, para os futuros pais, para aqueles que já são pais, e aqui inclui pai e mãe, não é só você, mamãe, não fique dizendo, tá vendo, não diga isso, é para você também, trazer para a realidade dentro de casa, trazer para a verdade dentro de casa a palavra de Deus que muda e transforma vidas. O que eu tenho visto, na verdade, é que essa palavra não tem causado impacto, muitas vezes, em nossas vidas. Por isso que nós não temos coragem de abri-la para ensinar para os nossos filhos. Então, 4 lições rápidas para você sobre esse texto. Primeiro, pais imaturos não se engajam no chamado de Deus para serem modelos para seus filhos. Moisés está preocupado com o exemplo dos pais para os filhos. Moisés está preocupado que os pais têm desperdiçado a oportunidade de serem transformados. O que eu quero dizer para você é, muitas vezes eu vejo as pessoas chegar para mim, pastor, mas eu não sei nada de Bíblia. Não, meu irmão, você precisa ler a palavra, você precisa separar tempo para a palavra, você precisa separar tempo para a oração, você precisa ser exemplo para os seus filhos. Eu acho lindo demais quando eu vejo um filho testemunhando, chega para mim, pastor, mamãe estava de joelho no chão, orando por mim, papai acordava de manhã, cruzava as pernas, abria a Bíblia e ia orar a Bíblia, ia ler a Bíblia. O que nós não temos visto isso mais. Agora, não é só isso. É isso e viver isso. É eu ter uma vida de oração e eu viver como uma pessoa de oração. É eu ler a palavra e viver como uma pessoa da palavra. Porque os meus exemplos, a minha vida, ela fala mais alto do que o que eu falo. E o que tem acontecido é que as pessoas não amam mais a palavra, não querem ser transformadas pela palavra, não se derramam. Nós cantamos aqui uma música linda, pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo. E qual é a próxima palavra? Quebrantado por seu amor. Nós estamos com as igrejas cheias de pessoas cheias de si mesmas, cheias de arrogância, que não se quebrantam diante da palavra de Deus. Pessoas cheias do seu próprio eu, do seu própria opinião, do seu próprio ego, das suas próprias definições, mas que não se submetem à palavra, que não querem viver uma vida que agrada a Deus. O que é que tem acontecido? Essas pessoas têm perdido a oportunidade de serem transformadas e de transformarem vidas a partir da vida delas. E o primeiro processo de discipulado que deve acontecer na minha vida é com os meus filhos. É na minha casa. Mas nós não temos feito isso, gente. E o que temos colhido dos nossos filhos, às vezes é decepção. O que temos colhido dos nossos filhos, às vezes é vergonha. O que temos colhido dos nossos filhos, às vezes é desonra. Às vezes é ódio contra os pais. Porque nós não temos a dimensão da consequência do que é um pai que não ouve a palavra de Deus, de que não ama o Senhor, de que não obedece os preceitos de Deus e que essas palavras não estão guardadas no coração dos pais. Tem pai e mãe que a última novidade da TV ele sabe. Mas ele não sabe dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Nós precisamos voltar para a Bíblia, meus irmãos. Nós precisamos orar e agradecer a Deus pelo pão de cada dia que tem na nossa casa. Nós precisamos agradecer a Deus porque, às vezes, nós temos um plano de saúde e quando o filho está doente, a gente pode levar ele no médico e não vai para o SUS. Mas nós não somos gratos a Deus pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Às vezes nós reclamamos demais, nós queremos mais, nós somos gananciosos demais, nós falamos demais, nós sonhamos demais, mas nós não somos gratos demais. Nós não oramos demais, nós não somos exemplos demais. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: ouça! Ouça, Moisés está dizendo para o povo: vocês são uma geração jovem que vão entrar numa terra nova. E deixa eu dizer logo, Moisés passou na cara antes deles entrarem. Vocês vão morar em casa que não foi vocês que construíram. Vocês vão beber do vinho que não foi vocês que plantaram. Vocês vão comer da comida que não foi vocês que regaram. Vocês vão desfrutar dos bens que vocês não conquistaram. E Deus tem aberto portas para nós. Isso aqui foi o povo de Israel. Vamos fazer uma ponte para nós hoje. Deus tem aberto portas para a gente. Deus tem nos dado filhos. Deus tem nos dado casa boa. Deus tem nos dado bênçãos de participar de uma igreja, de participar de uma célula, de ter amigos, de ter pessoas que nós podemos contar. Deus tem nos dado, Deus tem nos honrado. Deus às vezes tem dito para nós: fica quieto que você está andando demais. E nós não temos sensibilidade para ouvir o que Deus tem dito para a gente. Pergunta é, meu irmão e minha irmã, os pais dessa nova geração não se engajam no chamado de Deus para serem modelos para os seus filhos. Eu quero perguntar, por quê? Por que a minha geração não está mais se preocupada com modelos? Com homens de honra, com mulheres de honra, que são exemplo, que os filhos olham, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma serva de Deus. Não é aquela mulher de Deus religiosa, não. Você sabe o que eu estou falando. É uma pessoa séria, um crente de Deus, um homem de Deus, uma pessoa honrada. Não é aquele religioso que tem só a capa, que só pega versículo bíblico para atacar e acusar os outros. Eu estou falando de pessoas que vivem a palavra na prática. Por que nós estamos abandonando isso, gente? É porque nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. É porque quando nós começamos... Tem pessoas... Agora não, graças a Deus. Mas a gente está aqui para pregar, passa a semana todinha estudando para pregar, aí tem pessoas que ficam se coçando, preocupando na hora dos gols do Fantástico, querendo ir embora. Porque a pregação tem que ser 25 minutos. Meu amigo, comigo não tem condições, porque eu sou burro, eu tenho que estudar muito para poder falar tudo que eu estudei. Então, no mínimo, é 50 minutos. Eu não sou tão inteligente para conseguir pregar em 25 minutos, em 15 minutos, como muita gente quer. Aí, eu não sou tão inteligente assim. Mas sabe por quê? No fundo, qual é a verdade? É que a pessoa não quer mais ouvir a palavra de Deus. Porque dá coceira nos ouvidos, como diz Timóteo. Porque quando fala para mexer comigo, para transformação, eu fico logo chateado. Eu começo a ficar revoltado. Sabe por quê? É porque nós não queremos ser modelos. Porque ser modelo, meu amigo, dói. Amadurecer, dói. Crescer, dói. Desenvolver na vida para ser exemplo na vida dos outros, dói. Você ser exemplo na vida do outro, você tem que abrir mão de muita coisa na sua própria vida. E aí é o chamado de Deus para o povo de Israel. Segunda lição. Pais imaturos delegam a terceiros a missão de influenciar. Delegam a terceiros a missão de influenciar e educar os filhos. Um pai que passa para os outros a bola. Moisés está dizendo aqui para o povo, olha, ensine-as quando estiver sentado,
quando estiver andando, quando estiver deitado, quando estiver no caminho, quando se levantar, amarre-as como sinais, escreva nos batentes, nos portais, preguem essa palavra, vivam, transpirem essa palavra. Se diziam de John Bunyan, o autor do Peregrino, que no sangue dele não tinha sangue, tinha letras da palavra de Deus, porque ele amava tanto Deus, amava tanto a palavra de Deus, que ele queria ler, ele queria comer, ele queria devorar essa palavra. Porque ele queria que a palavra de Deus internalizasse na sua vida, ele começasse a praticar, obedecer a Deus, ao ponto das pessoas olharem para ele e enxergarem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que influencia e que educa a maneira que Deus quer. Na nossa sociedade, está aí uma pessoa sem referência de caráter nenhum. A família está perdendo. Você não pode mais disciplinar o filho. Nós sabemos que tem extremos, pessoas que têm que ser presas mesmo. Mas uma pessoa sem referencial, nesse sentido, tem estimulado a sociedade a que nós não podemos disciplinar os nossos filhos, e nós batemos palmas e aplaudimos e achamos tudo normal. O que é isso, gente? Onde é que a gente vai parar? Porque quem educa nossos filhos é a televisão, quem educa nossos filhos é a escola, quem educa é o terapeuta, mas o pai e a mãe não educam. O pai e a mãe passam a bola para os avós, para o tio. Eles desprezam experiências com filhos que jamais voltarão. Essa semana eu vi um vídeo no Facebook que eu achei lindo. E depois eu fui meditar, fiquei triste. Os primeiros passos de um bebê. E a menina colocou. É lindo demais. E ela colocou uma poesia. Vê os primeiros passos de um bebê e começou, e não sei o que, e aquela coisa. Aí eu conheço ela, eu disse, poxa, que coisa boa, fulana teve filho. Eu trabalhei com o esposo dela na Marinha. Disse, coisa boa, ela teve filho. Aí no final ela colocou, é muito bom ver os primeiros passos do meu sobrinho e afilhado. E eu estava feliz demais até eu ler tudo. Os pais perderam a oportunidade de ver os primeiros passos dos filhos, porque quem cria é a tia. Eu não estou falando aqui que hoje, eu entendo que hoje as pessoas têm que trabalhar, os dois têm que trabalhar. Não é isso, que eu entendo essa situação. O que eu estou dizendo é que uma experiência como essa não volta mais. Só foi uma vez. E quem presenciou foi a tia, não foi a mãe nem o pai. Quantas experiências eu tenho desperdiçado com os meus filhos, porque eu não assumi a responsabilidade de influenciá-los e de educá-los. Quem educa meus filhos são os meus avós, meus pais. Quem educa os meus filhos é a televisão. Quem educa meus filhos é a escola. Mas eu não assumo a postura de um crente servo de Deus a educar meus filhos. Que geração eu estou formando? É a geração da Ana Maria Braga? É a geração do... Tanta coisa aí que a gente escuta aí, vê na TV. O que mais a gente vê aí é pai e mãe postando um vídeo de filho descendo na boquinha da garrafa. Estão ressuscitando esse negócio do inferno. Descendo na boquinha da garrafa e um menino de 3 anos dançando, e isso faz... E acha que é normal. Está tudo bem. Com 13 anos, a menina engravida e o pai não sabe por que foi. Mas essa geração que a gente está formando, gente, vamos ser sinceros, vamos dar a cara para bater. É isso que a gente está formando. Moisés está dizendo para o povo, acorda, ouça, observa, obedece, muda de rota, muda a vida. Deus fez tudo por vocês, tirou vocês do Egito, tirou vocês da escravidão. Sejam um exemplo para os filhos.
Façam que os filhos amem a Deus. Façam que os filhos me amem. Moisés está falando como se fosse o próprio Deus para esse povo. Façam com que esses filhos não esqueçam do que eu ensinei. Façam com que esses filhos não esqueçam do meu amor por vocês. Passem de geração para geração que eu amo vocês, que tudo que vocês têm fui eu que dei. Eu abri as portas, eu tirei vocês do Egito, eu abri o Mar Vermelho, está prestes a abrir o Rio Jordão, eu dei a lei, dei os preceitos, estou ensinando, dei casa, dei comida, dei tudo, e vocês não têm um mínimo de gratidão para transmitirem isso para os seus filhos. Meus irmãos, precisamos acordar. Pais imaturos precisam acordar, sabe por quê? É o que vem depois. Moisés vai dizer, pode seguir, eles desprezam a realidade das consequências. Temam o Senhor, só prestem culto a eles, não sigam outros deuses. A ira do Senhor Deus se acenderá contra vocês. É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra. Criam filhos desprovidos de limite, de senso de limite, desprovidos de submissão à autoridade, desprovidos de obediência a Deus. E depois não entende as consequências disso, gente. É isso que a gente tem visto. Pais que não observam, eles desprezam as consequências de uma vida que não é centrada em Deus. Nós precisamos chorar mais pelos nossos filhos e pela nossa imaturidade de criar nossos filhos. Tenho conversado com o Geison lá em casa e dizer, rapaz, com Larissa a gente tinha toda uma... Era a Bíblia, sabe? Larissa era assim, a gente criava Larissa com a Bíblia, amando a Bíblia, mas também usando a Bíblia para dar peia nela. Então é um padrão com Benjamin e Lívia, parece que a gente parece dois descrentes. O que é que aconteceu com a gente, hein? Eu estou falando de mim mesmo, meus irmãos, estou falando da minha própria vida. O que é que a gente precisa mudar para mudar essa história? Que geração eu estou criando, meus irmãos? O padrão de Deus é muito alto, é muito elevado. O padrão de Deus é elevado. Porque tem consequências. Por último, transmitem uma imagem distorcida de Deus. Os filhos que não são educados na presença do Senhor, porque no futuro eles perguntam aos pais, como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês estão aqui? E aí a gente vai responder, nós somos escravos e o Senhor que nos tirou com mão poderosa de lá. Pais imaturos que não transmitem de maneira correta a palavra de Deus, vai criar filhos inseguros, indecisos. Filhos que querem conquistar tudo com rapidez na vida. Que tenho sofrido aqui na igreja muito, ore pelo pastor, eu tenho sofrido muito aqui na igreja, com pessoas que têm me procurado, e pessoas que procuram outras pessoas, e dizem, porque aqui na igreja não tem poder. Meu irmão, o que é que você quer? Que poder que você quer? Pelo amor de Deus. Aqui na igreja não tem poder, não tem fogo, não tem cura, não tem milagre, não tem o diabo a quatro, o diabo que te carrega, tem que ter tudo isso agora. Tem que ter nas igrejas, o que é isso, gente? Eu tenho dito às pessoas, se a pessoa não quis falar comigo, diga de volta. Na igreja tem palavra que transforma vidas. E a palavra que transforma a vida é uma palavra poderosa. Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O problema é que as pessoas não creem na palavra, não creem em Deus e querem fogo, querem movimento, querem tudo, mas não querem se submeter a essa palavra. Aí vão atrás de outros deuses. Aí tem pastores que são quase deuses. Tem igrejas que são quase outros céus. Meu irmão e minha irmã, vá para lá. Vá para lá, pode ir. Aqui você tem palavra de Deus. Se você quer ser transformado pela palavra de Deus, aqui tem palavra de Deus. Se você não quer, você está com o pastor errado. Errado. Então a palavra de Deus é a que transforma. É a palavra de Deus que muda a vida. É a palavra de Deus que transforma a nossa história. Eu continuo crendo nessa palavra. E no dia que eu parar de crer, que Deus cale minha boca e corte minha língua para não falar besteira. É isso que eu acredito.
E é isso que eu vou continuar pregando. Então, em nome de Jesus, amados irmãos, para encerrar aqui, eu quero encerrar com um texto da Bíblia. Pais imaturos, porque os corações não estão convertidos aos filhos. Queria encerrar com esse texto em Malaquias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Que nós possamos ser mais maduros na criação dos nossos filhos. Que nós possamos ser submissos à palavra de Deus para transmitir a palavra com poder. Amém?